Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Que bom que nós podemos vir à casa de Deus, louvar e engrandecer o seu santo nome e também aprender das suas palavras. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias, livro de Salmos, capítulo 11. Nós vamos falar essa noite sobre os fundamentos da nossa história. E o título é: o que fazer quando os fundamentos são destruídos? Salmos, capítulo 11, a partir do versículo 1. Nos diz assim a palavra de Deus: no Senhor confio. Como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para que eles atirem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Se ó Senhor, está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio, e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. O que nos chama a atenção nesse texto, principalmente o capítulo 3, o versículo 3, que vai dizer: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? E realmente nos traz a reflexão de tudo aquilo que temos vivido, de tudo aquilo que temos aprendido no decorrer da nossa história, no decorrer da nossa vida, tudo aquilo que nós aprendemos desde pequenos. Os fundamentos da nossa civilização estão aos poucos sendo destruídos. Nós vemos uma grande inversão de valores na nossa sociedade. Estamos vivendo essa inversão de valores na sociedade contemporânea. Isaías 5:20 vai dizer: ai dos que chamam de mal aquilo que é bom e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce e o que é doce ficar amargo. Vivemos tempos onde parece que ser honesto é estar desbitolado da sociedade, é de estar desbitolado de tudo aquilo que nos cerca, onde as pessoas parecem terem vergonhas de se dizerem que são honestas. São os padrões aos quais a sociedade vem colocando para nós. Vemos reportados na mídia políticos, homens que foram condenados ou foram pegos fraudando os cofres públicos em milhões, mas que são colocados de volta ao poder com grande número de votos. Parece que estamos ensinando aos nossos jovens que o crime compensa. Isto é uma inversão de valores. A violência chegou a um nível insuportável. Não conseguimos mais sair com a nossa família durante a noite para poder passear pelo calçadão da nossa cidade, sem correr o risco de sermos assaltados.
Vivemos trancafiados em nossas próprias casas. Colocamos grades nas janelas, grades nas portas, 3, 4 fechaduras nas portas para que possamos ter segurança. Enquanto os bandidos, os ladrões continuam à solta. Isto é uma inversão de valores. São os fundamentos, os princípios sendo destruídos. Vivemos numa sociedade onde a criminalidade parece estar sem controle. O tráfico é um poder paralelo que desafia o Estado de Direito, onde os jovens estão se perdendo nas drogas. Pais estão chorando a morte dos seus filhos, que têm suas vidas ceifadas ainda na adolescência, por envolvimento neste mundo paralelo das drogas. E o que temos feito para que isso seja inibido? O que os nossos governantes têm feito para que isso seja inibido? O que parece é que o nosso governo cada vez mais tira de si a responsabilidade quanto à nossa segurança, quanto a fornecer clínicas para dependentes químicos. Se nós olharmos para a nossa cidade, quantas clínicas públicas nós temos para dependentes químicos? Para jovens drogados que querem se libertar do vício. Parece que existe um apoio para os traficantes. Parece que existe um respaldo da lei para que o crime aconteça. Isso é uma inversão de valores. Estão jogando a culpa da nossa sociedade estar da maneira que está em cima dos pais. Dizendo que os pais não sabem educar os filhos. Não souberam instruir os seus filhos nos caminhos que eles deveriam andar. Mas como que eles poderiam fazer isso se não têm algum tipo de estrutura? Nunca foram apoiados de estrutura de maneira alguma. E quando a igreja faz isso, ela é inibida de fazer. Ela é proibida de fazer. A sociedade está vivendo uma inversão de valores. O mundo está falando de paz. Mas nós vemos se investir milhões em guerras, financiamentos de guerras, para destruir pequenos países. Pessoas morrendo à míngua, enquanto grandes países estão se fortalecendo. A infidelidade. Vivemos numa sociedade onde a infidelidade ou a fidelidade parece ser uma virtude pré-histórica. Aonde ser fiel é você estar fora dos padrões. Aonde você está em algum lugar e se alguém pergunta se você tem uma amante ou duas, você fala assim, não, eu só tenho uma esposa. As pessoas acham que você é desbitolado. Riem. Nós vivemos tempos onde escasseiam as famílias, onde reinam a harmonia. Casam-se por experiência. As pessoas querem ter algum tipo de experiência no casamento, então elas se casam. Se não der certo, separam-se. Os padrões de constituir uma família sólida está ficando escassa. Os relacionamentos extraconjugais estão se tornando normal. E quando olhamos para isso, nós vemos que os nossos fundamentos estão sendo destruídos. Aos poucos, nós vemos a sociedade destruir os nossos valores.
a corrupção moral. Vivemos em tempo onde a corrupção, ela é sistêmica. Ela está impregnada na coluna dorsal do nosso país. Ao ponto de 3 classes que deveriam ser a principal referência ética, são as 3 classes mais desacreditadas da nossa nação. Que são elas: políticos, polícia e pastores. Muitos às vezes se chocam da maneira que colocamos, mas esta é a realidade. As igrejas têm vivido uma decadência espiritual. As igrejas evangélicas, que até alguns anos eram guardiãs dos valores absolutos, têm se deixado corromper aos poucos. Muitas têm se tornado covil de salteadores. Homens que estão à frente da liderança dessas igrejas estão preocupadas não mais com a vida espiritual das suas ovelhas, mas estão preocupadas em arrecadar cada vez mais, em levantar fortunas para si, aonde elas podem estar vivendo uma vida digna, ou se achando digna daquilo que elas merecem, enquanto a igreja está numa decadência espiritual, está minguando, está morrendo espiritualmente. As igrejas têm cada vez mais se envolvido em escândalos. Ela tem sido mais conhecida pelos seus escândalos do que pela sua vida piedosa. O povo chamado cristão, até alguns anos atrás, era conhecido como referência de honestidade. E hoje tem se tornado sinônimo de mal pagador, caloteiro, mau caráter. Quando se fala em sistema de crédito e se fala que é cristão, as pessoas parecem que têm um susto. As empresas, muitas, ficam com o pé atrás em contratar alguém que se diz cristão. Estão destruindo os nossos fundamentos e os nossos valores. Aos poucos, estamos sendo afundados em escândalos. Os fundamentos estão sendo destruídos. Davi também estava enfrentando este problema. À luz do texto que lemos, Davi estava sendo perseguido por Saul. Saul queria matar Davi, procurava ele pelas cidades, pelos desertos, pelas cavernas. Ele era rei, Saul era lei, ele era força. Ele mandava e desmandava. Ele fazia aquilo que ele queria e não tinha que prestar contas a ninguém. Ele oprimiu, perseguiu e matou, porque estava acima da lei. E o que nós vemos, que quando reina a opressão, o povo geme, se desespera. Quando faltam critérios de justiça, o povo se angustia. Quando os valores estão invertidos, a sociedade perece. E cada vez mais é notória essa inversão de valores, principalmente no país onde vivemos. Vemos a falta de emprego começando, vemos a falta de saúde, vemos a falta de uma educação justa e digna, e milhões correndo pelos ralos, sumindo dos cofres públicos. E ninguém é condenado por isso.
Nós vemos alguns políticos que foram acusados de corrupção por falta de provas. E a sua implicação em lesão ao erário público. E novamente foram reconduzidos ao poder. Isso tem sido algo normal. Temos visto isso todos os dias nos telejornais. Isso não é algo que nos assusta mais. Parece que a população tem se acostumado com esse tipo de atitude. Parece que o povo não quer mais reagir contra as fraudes, contra os roubos, contra os arrombos aos cofres públicos. Parece que não tem mais nenhum nome que possamos pensar e colocar no poder onde, digamos, possamos confiar nesse. Isso tem ficado cultural. E à luz do texto vamos ver alguns pontos para refletirmos neste processo. O primeiro ponto é o progresso da destruição dos fundamentos. É algo antigo. Não é de hoje. Não começou ontem. Mas é antigo. Os fundamentos é o que sustenta um edifício. Quando vai se construir um prédio, você faz, então, os fundamentos firmes, sólidos, para que o prédio continue sustentado, para que ele não venha a ruir. Os fundamentos da nossa história são os valores, os princípios de valores absolutos, que servem de balizas para a nossa sociedade. E toda a era moderna foi uma tentativa de destruir os fundamentos antigos e arrancar os marcos que foram colocados. Foram tentativas de estabelecer uma era de uma ética flácida e de erigir novos fundamentos. De dizer ao povo que cada um deve seguir o que bem entende. E Jesus já alertava, dizendo: aquele que ouve a sua palavra e não a coloca em prática, é como um homem que constrói sua casa sobre areia. Jesus já estava olhando para os problemas da época. Já estavam se ruindo os fundamentos colocados. O pensamento, a história do pensamento moderno, passam por fases que caminham para essa destruição. Do racionalismo ao iluminismo, do iluminismo ao existencialismo, do existencialismo ao experiencialismo. Mas a Bíblia diz que quando a chuva cai, o vento sopra, os rios batem, nesses alicerces, eles entram em colapso. Eles ruem. Eles caem. Por isso a era moderna durou apenas 200 anos. Ela vai da queda da Bastilha, em 1789, a 1989, com a queda do Muro de Berlim. E desde 1989, nós vivemos o tempo da pós-modernidade, destacada pelos estudiosos e que vem sendo sustentada por 3 conceitos. O primeiro conceito é a pluralização. Não existe mais só uma verdade absoluta. São várias verdades. Não há mais um Deus único e verdadeiro. São muitos deuses.
Ninguém pode dizer que o seu Deus é verdadeiro, porque pode ofender a opinião de muitos outros. Não existe mais um Deus único e verdadeiro. Muitas verdades. E é esse tipo de opinião a qual muitos países, cujo berço nasceu no Evangelho, proíbe hoje que se faça uma oração ou leia-se um versículo bíblico em sala de aula. E começamos a pensar o porquê que a nossa sociedade está dessa maneira. Por que que os nossos fundamentos estão sendo destruídos? O segundo conceito é a privatização. Ou seja, eu tenho a minha verdade e você tem a sua verdade. Não há uma verdade única e absoluta. Não há um único caminho para a salvação. Não há um único Deus. Não há uma única palavra de Deus. Eu tenho a minha verdade. Eu tenho a minha experiência. E a minha experiência é a minha verdade. O terceiro conceito, e a pior delas, é a secularização. A secularização vai dizer que Deus não tem nada a ver com a minha vida no meu dia a dia. Eu vou à igreja, eu participo da liturgia, eu canto louvores, eu oro, leio a Bíblia, frequento a escola bíblica. Mas isso é apenas um departamento da minha vida religiosa, no dia de domingo. O que eu faço de segunda a sábado é problema meu. Deus não tem nada a ver com isso. Deus está fora das atitudes que tomo durante a semana. Como eu namoro, como eu me relaciono. Como os filhos tratam os pais, como os pais tratam os filhos. Como os irmãos se relacionam. Como eu faço os meus negócios. Esta relação é minha. Deus não faz parte disso. E o que mais nos chama a atenção, quando paramos e começamos a analisar este terceiro ponto, é que muitas igrejas que se dizem reformadas, que se dizem tradicionais, estão flertando com secularização, com secularismo. Estão de mãos dadas. E nós devemos estar atentos, devemos cuidar, porque o mundo está cada vez mais próximo de nós. E nós estamos cada vez mais próximos do mundo. Em muitas igrejas não se nota mais diferença. Parece tudo igual. As mesmas coisas que acontecem no mundo estão acontecendo dentro das igrejas. Não existe mais diferença. Paulo adverte com muita seriedade a respeito disto, dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Romanos 12:2. A proposta da pós-modernidade é construir sem fundamentos, construir sobre o caos.
Nós olhamos para a nossa sociedade e ela não tem mais verdades absolutas. Acabaram os limites, acabaram os princípios, os marcos antigos foram removidos. Parece que voltamos ao período dos juízes de Israel. Cada um faz o que acha que deve fazer. A própria igreja evangélica está confusa. Dados do IBGE diz que de 2000 a 2010 crescemos 61,5% no Brasil. Mas o país não mudou. O país continua igual. Aonde está toda essa força do cristianismo? Se o cristianismo aumentou tanto assim, o país pelo menos deveria ter mudado. Deveria ter fundamentos mais rigorosos. Deveríamos ser mais parecidos com o Evangelho. No passado, as pessoas argumentavam em torno do que é certo e o que é errado, do que é verdadeiro, do que é falso. Hoje, as pessoas negam o conceito de moralidade e verdade. Eles colocam seus sentimentos acima da verdade de Deus. Eu me preocupo mais com aquilo que eu estou sentindo do que com aquilo que a palavra de Deus diz. O pragmatismo tem dominado a ação do governo, das instituições de ensino e também das igrejas. O importante é levar vantagem. O importante é sucesso. Se está dando certo, é certo. O que importa não é mais a verdade de Deus, mas o que funciona. Não me interesso pelo certo, mas pelo que dá certo. O que importa é fazer a igreja crescer. Mesmo que para isso precise mudar a mensagem. O importante é agradar a clientela. Nem que para isso precise sacrificar a verdade. E isso tem sido algo comum nas igrejas. Vemos igrejas se enchendo de pessoas. Inchando. Porque as pessoas estão ouvindo aquilo que elas querem ouvir. Elas não estão mais ouvindo mensagens que confrontem o seu erro e o seu pecado. Mas estão ouvindo falar sobre prosperidade. Estamos vivendo o evangelho do consumo. Não existe mais pregações nos púlpitos contra o pecado, mas pregam aquilo que o povo quer, testemunhos. Pessoas não querem mais a exposição das Escrituras, mas revelações proféticas das últimas novidades. Precisam levantar profetas no meio da igreja, porque a palavra de Deus já não é mais suficiente. Quando deveríamos estar preocupados realmente com a verdade de Deus, a palavra de Deus absoluta, que nos confronta com o nosso pecado, que nos mostra quem nós realmente somos, da maneira que verdadeiramente somos. Na época de Davi, os fundamentos estavam sendo destruídos. Saul agia com despotismo, matando inocentes para satisfazer a sua vontade.
Na época do Império Romano, a sociedade era pluralista. Os fundamentos estavam destruídos. Os romanos eram tolerantes com todas as religiões. Qualquer um poderia ter a religião que quisesse, desde que adorasse a César. Os cristãos disseram não. Por isso não foram perseguidos. Por isso não foram mortos. Porque criam numa verdade absoluta. Durante o período do Iluminismo, o mundo passou a desprezar a Bíblia. O racionalismo dominou. Muitas igrejas deixaram de crer no sobrenatural de Deus. Diziam, eu não posso crer naquilo que a minha razão não explica. Como pode explicar um Deus que é Pai, é Filho e Espírito Santo, em uma única essência? Não dá para explicar. Então não existe. Como pode explicar que um ser, Espírito, criou a terra, criou tudo que existe no mundo? Se não dá para explicar, então é mito. A Bíblia começou a ser questionada, dizendo que estava cheia de mitos e de meias verdades. Não mais era aceita como uma verdade absoluta. No século XIX, o liberalismo devastou os fundamentos e desprezou a infabilidade, a inerrância e a suficiência das Escrituras. A Europa é o maior exemplo disso. Grandes templos, grandes igrejas, que hoje são boates, que são danceterias. Deixaram-se levar pelo secularismo. Deixaram de acreditar na verdade absoluta da palavra de Deus. No século XX, o misticismo tomou conta das igrejas. As pessoas começaram a correr atrás de experiências, de milagres, de sinais, de profetas, de cura e de prosperidade. Buscam sentir-se bem e não buscam a Deus. Estão atrás de emoções fortes e não da verdade. Estão centradas no homem e não em Cristo. E vemos cada vez mais os fundamentos sendo destruídos. Chegamos ao século XXI e temos assistido esforços concentrados de cientistas, de escritores, tentando provar ou falar contra a fidedignidade dos relatos bíblicos, sobretudo acerca de Jesus, dizendo que Jesus não existiu. Existiu sim um Jesus histórico, mas não o Jesus Messias, ao qual conhecemos, ao qual cremos. Richard Dawkins, um escritor ateu, escreveu Deus, um delírio, tentando provar aos crentes que Deus é simplesmente um delírio do cristão, que somos desprovidos de inteligência, por isso que cremos. Nós devemos ser racionais. E se agirmos pela razão, então chegaremos ao consenso de que Deus não existe. Louco é esse homem. Porque nós cremos em verdades absolutas. E nós vemos na vida de Davi
que os conselhos insensatos tentam nos levar para longe de Deus. Os amigos de Davi aconselhavam: fuja, escape, não enfrente o inimigo. Esta é uma causa perdida, não há chance de sair vitorioso. Muitas vezes nós somos tentados a desistir, a desanimar, a entregar os pontos, a parar de lutar. Somos tentados a fugir como os soldados de Saul diante de Golias. Fugir da escola, fugir do trabalho, da empresa, da igreja, do casamento, da cidade. Fugir. E muitas vezes os conselhos que nos levam aos desejos de fuga são conselhos com argumentos. Os conselheiros de Davi argumentaram com fatos. No versículo 2, a violência do inimigo é implacável. Eles dizem no versículo 2, pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas nas cordas. Eles estão dizendo, não pense que você vai escapar. A flecha já está pronta, já está apontada para o seu coração. Não é sensato resistir. Fuja. Estamos vivendo numa sociedade onde a pessoa é perseguida pelo fato de ser honesta. Se ela não for desonesta, se não transigir, se não facilitar a corrupção, a pessoa se torna, como Daniel, uma pedra no sapato de quem quer fazer negócios escusos. Eu me lembro de uma conversa que tive com um irmão. Estava participando dessa conversa há tempos atrás, quando falava de que ele participou de algumas licitações públicas. E a proposta é sempre que você esteja agindo com fraudes. E ele disse que ele preferia abrir falência do que agir dessa maneira. Conceitos formados. E eu louvo a Deus pela vida desse irmão, que tem sido um grande exemplo nessa questão de honestidade quanto a negócios. A sua vida realmente é um exemplo. O que deveria ser na vida de qualquer um que se diz cristão. Conceitos formados, verdades absolutas. A política do inimigo é enganadora. Para as escuras com elas atirarem, ainda no versículo 2. Para as escuras com elas atirarem. É uma conspiração velada. É uma trama invisível. É uma armadilha fatal. E ela não é contra os ladrões. Não é contra os assassinos. Não é contra os corruptos. Mas contra os retos de coração. Os ímpios destruíram os fundamentos. Colocaram por terra os valores absolutos. Eles arrancaram os marcos antigos e começaram a viver esses valores de ponta cabeça. Leis como a liberação do aborto, igualdade de gênero, está aí, está nos rodeando. E pensarmos que não podemos fazer nada, que não devemos erguer a nossa voz, de que o melhor é fugir, não é a maneira correta de agirmos. Fugir não é a solução. Os nossos fundamentos estão sendo destruídos. E a fuga não é a solução.
O profeta Jeremias queria fugir do ministério. Ele diz, eu não vou mais falar em teu nome. O profeta Elias queria fugir da perseguição de Jezabel. Jonas tentou fugir de Deus indo para Tarsis. Pedro tentou levar Jesus a fugir da cruz. Mas fugir não é a solução. Então, o que fazer quando os fundamentos estão sendo destruídos? E esse salmo vai falar de duas perspectivas. A segurança, primeira, a segurança só pode ser encontrada na fuga. Se você está ameaçado, abandone as causas justas e fuja. Salve sua pele. Proteja-se. Transija. Ceda. Isso nos leva a pensar em alguns fatos, alguns relatos da nossa história. Já imaginaram se José estivesse cedido no Egito? Já imaginaram se Neemias tivesse cedido à pressão da corrupção de Jerusalém? Se os pais da igreja tivessem cedido à pressão do Império Romano para salvar a sua pele, talvez não existisse cristianismo. A pergunta é, que tipo de cristianismo a nossa geração vai deixar para a segunda geração? Que tipo de valores estaremos deixando para os nossos filhos, para que eles possam deixar aos nossos netos? Se nos acovardarmos diante das ameaças que nos chegam, que estão destruindo os nossos alicerces, se cedermos a isso, o que deixaremos? Que verdades deixaremos? A segunda é, a segurança é encontrada pela confiança no cuidado protetor de Deus. Fugir é covardia. É negar a nossa confiança em Deus. Por isso devemos persistir. Davi encontra 4 razões para triunfar sobre o medo. A cena sombria dos versículos de 1 a 3 se desfaz diante do Senhor. Este rei está ocupando o seu lugar e não refugiado. A primeira nós encontramos no versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. A resposta de Davi diante do conselho dos amigos para fugir e se esconder é que o povo de Deus está seguro. É que Deus reina. É que Ele está no seu trono. Ele não apenas reina no céu e a partir do céu, mas Ele também reina na terra. Ele está no seu santo templo, a igreja. Ele habita com a igreja e na igreja. Ainda que a cultura destrua os fundamentos da sociedade, o povo de Deus está seguro. Deus está presente e não fugindo. Ele está no trono, Ele governa, Ele reina. A história não é uma nave espacial sem rumo. Deus está no controle de todas as coisas. Deus conhece nossos inimigos, conhece suas estratégias. Ele guarda e nos dá vitória. A história, o mal não triunfará para sempre. Os ímpios não prevalecerão. O salmista olha para
fundamentos destruídos debaixo dos seus pés, mas vê o trono inabalável de Deus acima de sua cabeça. A terra pode estar em crise, mas o céu não. O mundo pode estar transtornado, mas não o trono de Deus. Versículo 5. O conhecimento de Deus. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. O Senhor prova os corações dos homens. Ele conhece suas intenções, os seus projetos. Ninguém escapará do seu julgamento. O Senhor põe à prova o justo para abençoá-lo. Deus fez isso com Abraão. Deus fez isso com os amigos de Daniel. Deus fez isso com Jó. O Senhor nos prova para nos fortalecer e nos colocar mais perto dele e mais dependente dele. Quando somos provados por Deus, aprendemos a depender de Deus e não de nós mesmos. O Senhor põe à prova o ímpio e a sua alma o abomina. As intenções dos ímpios são arrogantes, mas Deus resiste ao soberbo. Versículo 6. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuosos. Isto será a porção do seu povo. Os ímpios que tramam, que corrompem, que destroem os fundamentos da nossa história, não escaparão do juízo de Deus. Eles serão banidos para sempre da face de Deus, para o fogo eterno. Fogo e enxofre, que faz alusão à destruição de Sodoma e Gomorra. Enquanto o Senhor distingue o justo e lhes dá morada eterna e comunhão, os ímpios receberão chuva de fogo. Deus mandou o seu juízo no dilúvio, em Sodoma, na Torre de Babel, no desalojamento das nações cananitas, na queda de Jerusalém em 70, na queda de Babilônia e dos grandes impérios. Mas o maior juízo de Deus será derramado no dia do juízo final. Todos terão que comparecer diante desse tribunal. Todos serão julgados pelo justo juiz. Ninguém escapará. Serão julgados segundo as suas obras. E para terminarmos, a recompensa de Deus, versículo 7. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. O salmista termina como começou, com o Senhor, a sua soberania, sua intervenção e as suas recompensas. São uma resposta ao medo e à frustração dos versículos 3. Davi olhou não para a sociedade sem fundamentos, mas para Deus. Ele viu não o poder do inimigo, mas a majestade de Deus. Em vez de buscar falsos refúgios, buscou a Deus. A maior recompensa do salvo é contemplar a face daquele que nos contempla todos os dias e nos sonda. Veremos o Senhor face a face. Reinaremos com Ele. O seu trono jamais será abalado. E na cidade onde vamos morar, os fundamentos jamais serão destruídos. Nunca estiveram abalados. E jamais serão destruídos. Em meio a uma sociedade com os alicerces destruídos, somos empurrados a tomar decisões. E a pergunta que não cala: qual decisão você toma? Você foge
Ou você se conforma, ou você enfrenta. O que é triste muitas vezes para nós é sabermos que muitos crentes já cederam, já decidiram e se conformar. Perderam seus valores, foram tragados por essa onda de secularismo. Os absolutos de Deus têm que ser os nossos absolutos. As verdades de Deus têm que ser as nossas verdades. Ainda que sejamos escarnecidos, precisamos fazer de Deus o nosso refúgio. Devemos confiar em Deus, na sua palavra, que é a nossa verdade absoluta. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos colocar de pé, vamos orar.